no chat, porque aí eu fico observando aqui nos comentários. Vamos lá. Então vamos para a revisão sobre tecidos sanguíneos e aí a gente vai corrigir as questões que vocês acabaram de responder, tá certo? Então não adianta aqui eu trazer o conteúdo em si, apenas falar sobre tecidos sanguíneos se vocês não têm uma ideia de como esse conteúdo pode ser abordado no Enem, tá certo? Então achei mais interessante essa forma, né? Corrigindo questões que vocês fizeram e aí vocês viram o que vocês erraram, o que vocês acertaram, tá certo? Lembrando que só uma questão que não é do Enem, né? Eu achei a questão bem legal, mas aí ela é de outra universidade, de outro vestibular, mas eu achei bem interessante e por isso que eu quis colocá-la. Mas as outras são do Enem, por exemplo, essa aqui. Então ela diz o seguinte: um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela abaixo. Então, gente, isso é uma situação do cotidiano, né? Então, isso pode acontecer de um paciente chegar com esses sintomas em um pronto-socorro, o médico vai lá pedir um exame para ver o diagnóstico daquele paciente, tá certo? Então, é uma situação que pode acontecer sem problema algum. Então ele deu essas informações aqui, né, que é um hemograma, né? Então o que é um hemograma? O hemograma é um exame detalhado de como está a constituição sanguínea daquele indivíduo, tá certo? Aqui vai ter as taxas normais, não sei se vocês já fizeram um hemograma, mas sempre vai ter essas informações, as taxas normais e as taxas do paciente, ok? Então vocês podem observar que o paciente, ele está bem abaixo com relação aos glóbulos vermelhos, está bem tá aqui entre, né, está vamos dizer, em condições normais com relação aos glóbulos brancos e plaquetas ele está abaixo dessa quantidade. Então, gente, o Enem ele também quer que o aluno tenha essa noção de interpretação de uma tabela ou de um gráfico ou de uma imagem, tá certo? Então é importante que vocês tenham essa noção de como observar e que informações vai ter nesses itens. Vamos lá. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que, e aqui temos as alternativas para marcar uma delas como correta. E aí o conteúdo ele vai abordar o quê? A função dos constituintes do sangue, tá certo? Então eu trouxe essas duas imagens para a gente aprender um pouquinho sobre esses constituintes. O que é que tem no tecido sanguíneo? Outra coisa importante é que o tecido sanguíneo é o único tecido do nosso corpo que ele é líquido. Todos os outros são sólidos, tá certo? Então ele é um dos tecidos conjuntivos, daqueles 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Ele é o único tecido líquido. E o tecido sanguíneo ele vai ser formado por o plasma, tá certo? Que é a parte líquida com outras substâncias, e vai ter o que a gente chama de elementos figurados. Esses elementos figurados são o que? As plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, cada um executando uma função diferente no sangue. As plaquetas vão ajudar na coagulação do sangue, no estancamento. Os glóbulos brancos são as células de defesa, tá certo, do sangue. E temos os glóbulos vermelhos ou hemácias que vai ajudar no transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Ah, professor, transporta outro tipo de gás? Não. Transporta outro tipo de substância? Não. Tá certo? Só oxigênio e gás carbônico. Ok? Bom, o plasma ele vai estar em maior quantidade no sangue, tá certo? Em cerca de 55%. E vai ter cerca de 1% a menos vamos dizer assim, glóbulos brancos e plaquetas. Ah, professor, por que aqui tem leucócitos? Que é um dos tipos de glóbulos brancos. Falo já já sobre isso. E temos as hemácias que representam em torno de 45%. Tá ok? Então esse é o constituinte do sangue. Tá ok? Vamos lá para a questão agora. Então a questão, ele pede que você marque a alternativa correta, como a gente viu, como eu falei no início. Então na letra A ela fala o seguinte: o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Foi o que eu tinha falado para vocês anteriormente.
né? Então, plaquetas vai ter realmente essa função. Já achamos a alternativa correta, né? Então, seria a letra A. Ah, professor, e as outras alternativas? Vamos dar uma olhada nelas. Essa tá fácil demais, a Júlia disse, né? O cansaço ocorreu pela função dos glóbulos brancos. Mentira, glóbulos brancos, a função é defesa. O cansaço é a questão da falta de oxigênio, pode ser. Tá ok? Então, aqui seria falsa, né? Dificuldade respiratória ocorreu devido à falta de a baixa quantidade de glóbulos brancos, até aí, ok? Que são responsáveis pela defesa. Não, defesa é glóbulos brancos, tá certo? Aqui ele fala dos glóbulos vermelhos, tá ok? Sangramento nasal ocorreu a baixa quantidade de glóbulos brancos? Não. Sangramento é devido à baixa quantidade de plaquetas, tá ok? Então não tem nada a ver com glóbulos brancos. Dificuldade respiratória falou aqui das plaquetas, também não é, tá certo? Então por isso que seria a letra A. Tranquilo? Próxima questão. A doação de sangue é um ato de solidariedade e pode salvar a vida de muitas pessoas. Sobre os componentes deste tecido, assinale a alternativa correta. Novamente falando sobre sangue, falando sobre a doação de sangue, que é uma atitude do cotidiano, tá certo? E o Enem sempre vai relacionar as questões a isso, né? A algo do dia a dia, tá ok? Outra coisa importante, às vezes a questão parece ser correta, gente, mas tem alguma outra informação que pode tornar a questão falsa, tá ok? Então, por isso, observem com cuidado sobre isso. Então, por exemplo, aqui, ó, o oxigênio e os nutrientes, como a glicose ou os aminoácidos, são transportados através da hemácia. Opa, eu falei que a hemácia transporta o quê? Só gases, oxigênio, gás carbônico. Certo? Então isso é falso. Ela não transporta nutrientes. Quem transporta nutrientes é o sangue, é o tecido sanguíneo, mas as hemácias, dentro das hemácias, não. Tá certo? Opa. O plasma sanguíneo é o componente extracelular em abundância, característico do tecido conjuntivo. Isso aí, né, tá correto, né? Lembra que eu falei? Ele é o de maior abundância, faz parte do tecido conjuntivo. Então, essa seria a alternativa correta. Ah, professor, e as outras? Vamos observar. Os reticulócitos, células de defesa do sangue, tudo bem, produzem anticorpos. Opa, anticorpos, preste atenção, gente. Anticorpos são proteínas que ajudam a identificar um corpo estranho dentro do nosso organismo. Então, ele vai avisar as células de defesa que tem algo estranho para as células de defesa destruir, tá certo? E eles não são formados pelas células de defesa. Então, eles são formados em regiões do nosso corpo a partir das células, especificamente a partir do nosso DNA. Tá, okay? Então, não é uma célula que produz os anticorpos. É a informação que está no DNA que vai fazer ele ler aquela informação e produzir os anticorpos. Tá ok? Então, isso seria falso. A hemoglobina perde a sua conformação estrutural e, consequentemente, a função devido a uma falha na síntese proteica, ocasionando, por uma doença hereditária, a anemia falciforme. Então, preste atenção, gente. A hemoglobina é o pigmento do sangue. Ela é apenas um pigmento. O que perde a forma é as hemácias. Tá certo? Isso aqui tudo é verdade. O que é falso é isso aqui, não é a hemoglobina, são as hemácias que perdem a sua forma estrutural, caracterizando a doença chamada de anemia falciforme, que a hemácia fica na forma de uma folha, foice, perdão, na forma de uma foice, tá certo? Então por isso que é chamada de falciforme. Também falsa. A coagulação sanguínea é desencadeada por uma série de enzimas, culminando na formação de um trombo, os principais componentes são hemácias e leucócitos. Eu falei para vocês que a coagulação sanguínea é formada por um dos constituintes do sangue. Qual foi ele? Lembram? Falei nesse instante. Quem é que ajuda na coagulação do sangue? Pode colocar aí no chat. Ninguém lembra?
Acabamos de falar sobre ele. Deixa eu só fechar aqui que tem um cachorro latindo. Vou repetir. Ó, aqui ele fala que a coagulação sanguínea, quem faz a coagulação sanguínea são os hemácias e os leucócitos. Não é verdade. Quem é que ajuda na coagulação sanguínea? Qual dos constituintes do sangue? Qual é o nome dele? Acabei de falar. Alguém lembra? Vamos lá, gente. Ninguém? Eita, tá ruim de memória, viu? Escrevam aí, ninguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, três, foi. Gente, as plaquetas. As plaquetas, acabei de falar nas plaquetas. Certo? As plaquetas são responsáveis por coagular o sangue. Então, não é a hemácia nem o leucócito. Ok? Então, por isso que a B é a alternativa correta. Tá certo? Vamos para 3. A produção do soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge um valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaferese é importante, pois se o animal ficar com a baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar o quê? Vamos lá. Aqui ele está falando, gente, como ocorre a produção de um soro. Eu acredito que você já ouviu falar que, por exemplo, se alguém leva uma picada de uma cobra ou de algum animal peçonhento, toma-se o soro para poder, vamos dizer, neutralizar o efeito do veneno, né? E aí ele está mostrando, ele está falando de como é que ocorre a produção desse soro. Então, primeiro ele vai pegar o veneno, extrair a principal substância do veneno, que é chamada de antígeno, o que causa o dano no organismo, vai injetar nos cavalos, claro que o cavalo ele vai ser imune àquele veneno, e o cavalo vai produzir anticorpos, lembrando que anticorpos são proteínas de defesa, né? Não são células de defesa, né? Ele vai extrair aqueles anticorpos do cavalo, vai extrair, na verdade, o sangue, que no sangue vai ter os anticorpos, que é o que a gente chama de sangria, sangria retirada do sangue, tá ok? Ele vai tirar os anticorpos daquele sangue, só os anticorpos, e aí vai ter as células do sangue do cavalo e ele vai devolver, né? Vai injetar novamente no cavalo aquele sangue que foi retirado, tá certo? E com aqueles anticorpos, ele vai produzir o soro para determinado tipo de animal peçonhento, né, ele ser guardado, se tiver o contato, ele ser usado. É importante também frisar, gente, que por isso que quando se leva uma picada de uma cobra, por exemplo, uma serpente, é importante saber qual é a espécie, qual foi o animal, porque ele só pode dar o soro correto sabendo qual foi o animal. Então, os venenos eles são diferentes. Então, não pode dar um veneno de uma cascavel para alguém que foi picada por outro tipo de cobra, por uma coral, por exemplo. Tá certo? Então, por isso que é importante saber qual é a cobra para conseguir usar o soro correto. Tá certo? Ó, questão do Enem que aborda algo relacionado a dia a dia, tá ok? Que não é difícil. Então, o que é que ele quer saber da questão? O que é que a baixa quantidade de hemácias pode provocar no animal? Questão bem fácil, né, gente? Então, a gente vemos que as hemácias estão relacionadas ao quê? Transporte de gases como o oxigênio. Então, vai estar relacionado a isso, né? Problema no transporte do oxigênio. Tá ok? Uma questão bem fácil. Bastava saber a função da hemácia.
Vamos lá para a próxima. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são respectivamente chamadas como? Ele quer saber como é o nome da célula de defesa, célula de defesa, e o nome da passagem do vaso para outro tecido. Professor, eu não estou entendendo muito bem a questão. Vamos lá deixar mais claro para vocês. Primeiro, gente, vamos entender o que é uma tal de hematopoiese. O que é isso, professor? É a produção de células sanguíneas, certo? Vai ocorrer na medula. Então, na medula vai ocorrer a produção de células sanguíneas. E no caso aqui, ele está falando da produção de células de defesa. Na medula pode ocorrer produção de células de defesa na parte da mieloide, que vai produzir essas células aqui de defesa, tirando as plaquetas, que vai ajudar na coagulação, mas tem o eritrócitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos e monócitos. Cada um vai ajudar a defender o corpo de forma diferente. Como assim, professor? Por exemplo, se alguém tem uma alergia, uma reação alérgica, é a célula de defesa tentando combater algo estranho no nosso corpo. É os monócitos que estão relacionados à alergia. Tá certo? Existem também os linfócitos, que são produzidos do timo, que é outra região da medula, que é os linfóides. Tá certo? Então temos todas elas são células de defesa, com exceção, como eu falei, das plaquetas. Professor, mas ele fala também de uma passagem. Que passagem é essa? Deixa eu explicar para vocês. As células vão ficar nos vasos, Ou ele mostrou aqui, ele falou de capilar. O capilar é o vaso quando é muito pequeno. Aí chama-se de capilar. Só que, por exemplo, se tem uma bactéria que está no tecido, está fora do vaso, atacando, destruindo as células, o que é que vai acontecer? As células de defesa vão sair do vaso e vão atrás dessa bactéria para tentar destruí-la. No caso aqui saiu o neutrófilo, que é uma célula de defesa, mas pode sair qualquer outra. Tá ok? Então, essa passagem, essa saída do vaso para um tecido do corpo, a gente chama de diapedese. Professor, o que é a diapedese? É a passagem da célula de defesa do vaso para qualquer tecido do corpo humano. Tá ok? E isso vai acontecer buscando proteger o corpo de algo estranho, como uma bactéria, um vírus ou qualquer outro parasita. Tá certo? Então, eu precisaria saber o que é essa passagem para conseguir responder a questão correta, não é? E agora vocês sabem que seria a letra D, Leucócitos e diapedese. Professor, mas esses todos aqui são células de defesa, são. Mas aqui a única que fala o conceito correto dessa passagem está aqui, na letra D. Tá ok? Tranquilo, gente? Dúvidas com relação a essa questão, a essa passagem? E aí, sim? Não? Talvez? Vamos lá para a nossa última questão, Então ela fala o seguinte: nos Jogos Olímpicos de Inverno realizados nos Estados Unidos da América, uma das atletas foi eliminada no exame antidoping. Por quê? Porque, embora não houvesse vestígio de nenhuma substância estranha em seu organismo, ela apresentava uma taxa de hemácias e da hemoglobina, lembrando que hemácias é a célula, hemoglobina é o pigmento, tá certo? O pigmento ele vai ajudar a ligar o oxigênio no sangue, é como se fosse um imã, tá ok? É muito mais alta que a média dos atletas do sexo feminino com a mesma idade. O Comitê Olímpico considerou imprópria sua participação nos Jogos, por quê? Tá certo? Então ela foi suspensa de participar dos Jogos porque a taxa de hemácias e hemoglobina dela estava muito alta para uma mulher. Então, se estava muito alta, tem alguma coisa estranha aí no corpo dela. Tá ok? Então, novamente, ele quer saber, gente, sobre a função das hemácias. Olha aí que questão simples. A maior taxa de hemácias permitiria menor oxigenação do sangue
Será que é menor? O que é que vocês acham? Se eu tenho mais hemácias, mais células de transporte de oxigênio, eu vou ter menor oxigenação ou vou ter maior? E aí? Maior ou menor oxigenação no sangue? E vocês me dizem? Vamos lá, gente. Ele colocou aí maior, gente. Então, se eu tenho mais hemácias, eu vou ter mais oxigênio no sangue, porque mais células vão captar o oxigênio. Tá certo? Então, essa questão não é verdadeira, é falsa. O aumento do número de hemácias poderia causar uma diminuição do número de plaquetas e uma hemorragia. Não tem nada a ver. Hemácias atua de uma forma, plaquetas atua de outra forma. Se ele tivesse falado no sangue de forma geral, aí sim. Né? Mas ele falou em plaquetas. Ele falou em hemácias. Né? Ele falou da célula em si. Então, não tem como essa alternativa ser correta. Letra C. A maior taxa de hemácias poderia causar sobrecarga no músculo cardíaco e um possível infarto do miocárdio. Também não está relacionado ao músculo, né? Está relacionado ao transporte de oxigênio. Né? Então, é só se ligar à sua função. A maior taxa de hemácia permitiria maior oxigenação do sangue e uma maior obtenção de energia. Né? Foi o que a gente viu aqui, ó, questão muito fácil, que poderia muito bem cair no Enem. Tá ok? Então, essa seria a alternativa correta. Tá ok? Então, o que é que vocês precisam saber desse conteúdo? Saber os componentes do sangue e a função de cada um desses componentes. Tá certo? Função de cada um desses componentes, até além de alguns conceitos, como eu falei, né? O conceito de apedese, estão relacionados a esse tecido sanguíneo. Tá certo? Dúvidas? Perguntas?